Boa tarde, meus alunos. Bem-vindo para mais uma videoaula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Saúde e Meio Ambiente, segunda parte. Relembrando que na primeira parte nós vimos as doenças relacionadas à transmissão pela água e pelo solo aí. Mas como o capítulo é muito extenso, vou dar esta continuidade aí com vocês. Tenham todos uma boa aula. A próxima doença é a leptospirose. Leptospirose, além do consumo de água e alimentos contaminados, o contato com água de enchentes também representa um grande risco à saúde, né? Muitas pessoas conhecem essa doença como doença do rato, mijo do rato, né? Nós vamos ver que o rato ele é um vetor transmissor da doença, né? O agente etiológico vai ser uma bactéria. Então, a transmissão ela se dá pelo consumo de água, alimentos contaminados e principalmente, eu acho que é o principal fator aí, o contato com a água de enchentes. A transmissão ocorre principalmente por meio do contato com a água ou lama de enchentes contaminadas com a urina de animais que hospedam a bactéria Leptospira. Leptospira é o gênero, tá? Precisa mentalizar essa termologia, não. Daí o nome leptospirose. A penetração da bactéria no corpo, através da pele, é facilitada com a presença de algum ferimento. Então, se a pessoa tiver alguma ulceração, algum machucado, né, a bactéria vai penetrar muito mais facilmente aí. Também pode ser transmitida por ingestão de água ou alimentos contaminados. Então, a gente volta a ressaltar, né, gente, a questão do saneamento básico, da água tratada, da rede de esgoto, né? E principalmente, né, mesmo nós tendo essa água tratada, essa rede de esgoto, né, vem um período de chuva, quando dá muitos alagamentos, né, em nossa cidade ocorre muito isso, logo a gente entra ali para poder limpar, né, uma água que entrou numa varanda, que entrou dentro das nossas casas, aí o grande perigo de se pegar a leptospirose aí. Os sintomas podem incluir dores nas articulações e nos músculos, dores de cabeça, diarreia, náuseas, fadiga. Fadiga é cansaço, prostração, febre alta, entre outros aí. E muita dor na região aqui da nuca, tá? E deve-se procurar imediatamente um médico, porque pode comprometer e levar o indivíduo à morte aí. Nesse primeiro desenho eu coloquei para vocês, ó, uma área foi totalmente alagada por águas da chuva, né? Uma pessoa com os pés na água. Então, se essa água estiver contaminada com a urina do rato que tem aí a bactéria Leptospira, ela vai penetrar. Essa doença, ela geralmente ela deu uma enchente, o período de enchente, uns 4, 5, 6, 7 dias depois, a pessoa começa a sentir os sintomas aí. Então é muito importante tomar cuidado. Ali é um desenho muito legal, né? O nome da doença é leptospirose, né? Uma doença grave que pode matar, causada pela bactéria da urina do rato. Então, relembrando aqueles velhos conceitos lá, hein? Quem que é o agente etiológico aí no caso? É uma bactéria. Quem que é o agente transmissor? É o rato. Então, a grande maioria dos ratos tem essa bactéria nas suas fezes aí. A gente tem que tomar até muito cuidado. Às vezes você pega no supermercado uma latinha de cerveja, um refrigerante, né? Então a gente tem que lavar bem, porque se isso não foi bem guardado, ratos passaram ali, né? Então tem que lavar, porque a gente também pode estar contaminando aí. A leptospirose ainda é uma doença que aflige muito os brasileiros aí. Outra doença seria a hepatite A. Hepatite é o nome dado a qualquer tipo de inflamação no fígado. Existem vários tipos de hepatite com diferentes causas aí. A maioria das hepatites, né, elas podem ser prevenidas através da
vacinação, né? Eu gosto de falar muito no fígado, porque eu tenho mais de 500 funções atribuídas ao fígado. O fígado é um órgão desintoxicador do meu organismo. Eu compararia o fígado como se fosse uma usina de reciclagem, de compostagem, em que você vai reaproveitar o que é útil para você e o que é inútil é eliminado. Então, uma verdadeira usina de reciclagem do nosso organismo aí. Então, imagine essas funções hepáticas sendo comprometidas aí. A hepatite A ela é transmitida quando um vírus é eliminado das fezes de algum contaminado. É ingerido por uma pessoa por meio de água ou de alimentos contaminados aí. Volta novamente, né? Alimentos contaminados, ingeridos por meio de água, né? E um detalhe, muitas das vezes você tem a hepatite A e não tem sintomas. Esses sintomas demoram às vezes meses ou anos, porque é uma doença extremamente silenciosa. Quando um indivíduo chega a detectar, ele está praticamente com as funções hepáticas, né? Hepáticas vêm de fígado comprometidos, né? E para salvar a vida dessa pessoa é até necessário fazer um transplante de fígado. E muitas das vezes não dá tempo. Eu lembro aqui em Visconde do Rio Branco, em 1982, parece que eu posso estar até muito velho, né? Nós tivemos um surto de hepatite. Nós não tínhamos água tratada pela Copasa, essa água era fornecida vinda do município de São Geraldo e houve uma grande quantidade de mortes, de óbitos, né, por causa da hepatite. Mas graças a Deus, hoje nós contamos aí com um sistema de água tratada fornecido pela Copasa e os postos de saúde que acabam dando um atendimento melhor à população. A incidência da hepatite A é maior nos locais em que o saneamento básico é deficiente ou não existe. Reforçando mais aí novamente para vocês, o saneamento básico é deficiente. Não chega água tratada, não tem rede de esgoto, né? Ou praticamente não existe. Não é o nosso caso aqui no Visconde do Rio Branco, graças a Deus. Mas volto a reforçar para vocês que é um caso muito grave nas regiões norte do país, na região nordeste do país, ou até aqui mesmo dentro do nosso estado, né? Na região norte do país, ali no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha, tá? Muito, essa doença é muito recorrente e ainda acaba matando muitos brasileiros aí. Os sintomas mais comuns são a icterícia, essa palavra icterícia, né? Muito engraçado, né? É bom mentalizar ela, né? Porque até recém-nascido costuma nascer com icterícia, que a pele fica o quê? Um pouco amarelada, devido à falta de células sanguíneas vermelhas aí. Aqui no caso, né, a icterícia é devido ao fato que o vírus ele acaba sugando, né, as nossas células vermelhas, né? São chamados de glóbulos vermelhos aí, né? Muita febre, né? Ali faltou a palavrinha urina, né? A ter uma coloração amarelo esbranquiçada, né? E bastante escura aí. O diagnóstico é feito através do exame de sangue e o monitoramento ele é médico. Mas muitas das vezes quando a pessoa chega a procurar um médico, ela está praticamente com o fígado detectado. Nessa gravura aí nós temos um fígado, né? E vários vírus, tá vendo? Infectando o nosso fígado. Na segunda gravura, eu já tenho uma pessoa, né, com a pele bem amarelada, com estágio bem avançado da doença ali. Ali só vai resolver o quê? Só se resolve através de um transplante de fígado. Às vezes não dá tempo e vai levar você à morte aí, tá? Então olha aí no calendário de vacinação de vocês, se vocês tomaram a vacina da hepatite B. Tenho certeza que todos vocês devem ter sido vacinados sim. Tá? Uma das doenças que mais matam ainda no mundo afora, em algumas regiões do nosso Brasil aí. Outra doença que nós vamos falar é o tétano. O tétano é uma doença causada por uma bactéria, coloquei entre parênteses ali bacilo, porque a forma dela é em forma de
bastões, de bastonetes, né? Nós vimos que nós temos vários tipos morfológicos, várias formas de bactérias. Ela não é contagiosa. O que não é contagiosa? Eu posso ter tétano e eu não vou passar para outra pessoa. Igual nós estamos vivendo aí o surto de pandemia do coronavírus, né, da Covid. Ela é uma doença altamente infectocontagiosa, né? Por isso nós temos que usar máscara, o uso do álcool gel, né? Então passa-se facilmente, né? Ela afeta o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso central principalmente, né? Causando contrações musculares violentas e dolorosas e pode levar o indivíduo à morte, né? Muitas das vezes aí leva o indivíduo à morte. Matou muita gente quando não se tinha uma profilaxia em relação a esta doença aí. Popularmente, a doença é associada a ferimentos com objetos enferrujados, porém qualquer material perfurante pode conter a bactéria, né? Um acidente doméstico dentro de casa, né? Você cortou com um caco de vidro no quintal da casa de vocês pisaram sem querer, tinha um caco de vidro, uma ripa com ferro enferrujado, então é um objeto cortante, então ela vive nesses ambientes aí, muito facilmente. Se uma pessoa sofrer um ferimento profundo causado por um desses objetos contaminados, deve procurar o atendimento médico. Por que eu falo que deve procurar? Porque todos nós tomamos uma vacina contra o tétano, né? Mas as pessoas mais antigas, né, que não têm um cartão de vacinação, vão pôr, na minha idade, estou com mais de 50 anos, né, um de 60 anos, será que já venceu a minha dose? Né? Então não vai haver tempo. Então tem que procurar um médico, com certeza ele vai indicar um soro. Esse soro é chamado soro antitetânico, tá bom? Porque o soro vai conter os antígenos, né? Desculpa, vai conter os anticorpos que vão debelar rapidamente com que essa doença avance em nosso organismo. Nesse primeiro desenho do slide aí, né? Eu coloquei uma pessoa descalça e ali um prego, né? Com certeza nós temos inúmeras bactérias ali presentes ali. No segundo slide nós temos aqui o desenho, né, bastante hipotético das bactérias do tipo Bacillus em formas de bastonetes aí, tá? Se não for tratado, gente, né, aquilo que eu disse, né, atinge o sistema nervoso e pode levar o indivíduo à morte rapidamente. Então, tem vacinação? Tem. Mas muitas das vezes a pessoa tomou a vacina, o período de validade passou. Então, se cortou com objetos perfurantes, procurar um médico e entrar com soro antitetânico que ele vai passar para vocês. Não deixem para o outro dia, que pode ser tarde demais, tá? Às vezes os antibióticos que são utilizados aí para o tratamento não vai fazer a devida eficiência aí. Outra doença que nós vamos falar é a teníase e a citicercose. Nome diferente, né? Citicercose. A teníase é causada pela tênia, vulgarmente chamada de solitária, um verme plateuminto. Trata-se de um parasita muito longo que pode atingir vários metros de comprimento. Na sua cabeça, denominada escólax, existem ventosas. O corpo é formado por várias porções achatadas, denominadas progrótides, como eu vou mostrar para vocês no slide logo abaixo, tá? A tênia, ela é adaptada à vida parasitária. Ela não tem sistema digestório, retirando os nutrientes do intestino delgado, tá? Aí eu de novo com o meu tá, desculpa, tá, gente? A contaminação ocorre pela ingestão quando, né, nós vamos comer carne de porco ou carne de boi. Aqui no slide esqueci de colocar para vocês o boi, contaminada com as larvas. As larvas da tênia, elas recebem o nome de citicercos aí. A citicercose, ela ocorre pela ingestão
dos ovos da Taenia solium. Taenia solium é o nome científico da solitária que vive no porco. Observe qual que é a diferença de teníase para cisticercose. Uma, eu estou ingerindo a carne que contém as larvas, né? Neste caso, o homem ele é um hospedeiro intermediário, né? Desculpa, o porco é um porco ou boi é um hospedeiro intermediário para que o ciclo da doença passe, chegar no homem, o homem é o hospedeiro definitivo. No caso da cisticercose, o homem não tem o hospedeiro intermediário, o homem já é o hospedeiro definitivo. Neste caso, torna-se mais grave, pois passa a ser o vetor definitivo da doença, atingindo vários órgãos vitais, podendo levar à morte. Às vezes eu enrolei aí um pouquinho, ficou um pouquinho complicado para vocês, mas em outras palavras, né? Na cisticercose, eu estou ingerindo os ovos. Esses ovos vão transformar em larvas. Essas larvas podem cristalizar no meu crânio, debaixo do meu cérebro. Então, lesar alguma parte do meu sistema nervoso. Ele pode também ir para as minhas vistas, eu posso ficar cego. Então, é uma doença muito mais grave. Não estou dizendo que a teníase não seja grave, né? Mas ela é facilmente tratada. Já a cisticercose, não. Muitas das vezes as pessoas aí sentem dores de cabeça, né? Muita indisposição, aí faz uma ressonância magnética, faz uma tomografia, não é vista, não é nenhuma questão relacionada ao sistema nervoso, aí vai visualizar, são ovos, são larvas cristalizadas nessas regiões aí. O tratamento, gente, para poder retirar, tem que retirar, é bem complicadinho aí. Aqui vocês vão visualizar no slide, facilita para a gente. Aquilo que eu disse para vocês, tem uma cabeça, essa cabeça tem ganchos, né? Esses ganchos, dependendo do tipo de tênia solitária, são as ventosas. O corpo é formado por vários metros de comprimento, tá? E cada pedacinho dele ali é chamado de proglótides, tá? A solitária, ou tênia solitária, porque é um verme que vive sozinho no nosso intestino delgado. Ele é hermafrodita, tem os dois sexos no mesmo indivíduo. Ela cruza com ela mesma ou com ele mesmo, porque não existe ela nem ele, tem os dois sexos no mesmo indivíduo, provocando novas tênias aí, né? Então, observem, essas ventosas, se vocês olharem no segundo slide, elas se prendem à parede do intestino delgado, absorvendo do sangue os nutrientes que elas necessitam ali, né? Na figura eu coloquei o boi ou a vaca como vetor intermediário, poderia ser o boi também. Quando é o boi ou a vaca, o nome científico é Taenia saginata. Quando é o porco, é Taenia solium. Esses ovos, né, vão transformar em cistos musculares, os cisticercos que ficam na musculatura da carne do porco ou do boi aí. Essa carne infectada, mal cozida, a gente ingere ela e nós somos o hospedeiro definitivo do animal. O ciclo se reproduz, o ciclo se conclui. O ideal seria então o quê? Acabar com todos os bois, com todos os porcos, mas é praticamente impossível nesse aspecto aí. Agora, muito interessante, né? O povo indiano tem a vaca, o boi, como um animal sagrado. Eles não comem carne de porco nem de boi. Então, praticamente, a teníase é inexistente no país. Quando você pega em Israel, né? Eles não têm o hábito de comer carne de porco. Então, nós não vamos verificar a presença da teníase nesses povos aí. Interessante, né? A cultura, né? Influenciando na saúde das pessoas aí. A próxima doença que nós vamos falar é o
amarelão ou ancilostomose, nome grande, né? Ele é causado por 2 vermes, né? No caso aí é um verme, é um nemateuminto. O livro de você cita que é o Ancilostoma duodenale ou Decatur americano, mas eu não vou ficar cobrando o nome científico de vocês, não. Apesar do livro citar os nomes científicos para vocês aí. Tá combinado? O nome vulgar, Ancilostoma. Não fiquem preocupados com o nome científico, não. Esta doença é transmitida pelo verme nemateuminto. Ao pisar descalço em solo contaminado, a pessoa pode adquirir o verme, pois as larvas conseguem penetrar na pele. Essas larvas vão para o intestino, onde se alojam até a fase adulta, quando então se reproduzem aí. No intestino, se alimentam do sangue, pois suas estruturas semelhantes a dentes, Eu não posso dizer que verme tem dente, né, gente? Então, são estruturas semelhantes a dentes. Elas se prendem à parede do intestino e acaba retirando do intestino, né, do sangue, os nutrientes já digeridos aí, vindo das feridas que fazem na parede intestinal. As pessoas que são parasitadas por estes vermes adquirem uma cor amarelada, fica com a pele amarela, né? A pele toda amarelada, às vezes, né? Até debaixo dos olhos amarelado, em função da anemia, né? Causada pela constante hemorragia das paredes intestinais, que resulta dos ferimentos provocados pelo parasita aí. Anemia, gente, né? Nós temos vários tipos de anemia. Anemia por falta de ferro, de alimentação, que é chamada anemia ferropriva. Nós temos anemia provocada por esse verme, né, que é o amarelão. Daí o nome amarelão, porque você fica amarelo, né? Causado por 2 vermes. Eu tenho uma anemia por falta de deficiência de vitamina. Eu tenho uma outra anemia chamada anemia falciforme, que é causada por um distúrbio genético. Mas é muito importante a gente verificar a causa da anemia, porque às vezes não é amarelão, né? Pode ser também o quê? Um início de um câncer que o povo chama de câncer de sangue, mas que os médicos falam de leucemia. Então, a importância de se tratar a doença aí, saber a causa dela. E câncer de sangue ou leucemia, a cura principalmente através de um transplante. Você tem que entrar numa fila aí, fica extremamente com bastante dificuldade aí. Observação, a figura retrata Monteiro, faltou um i ali, desculpa, Lobato, da figura Jeca Tatu. Eu vou fazer um paradoxo, uma analogia com o português aí, porque nós temos um livro, tá, gente? Monteiro Lobato, chama Jeca Tatuzinho, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem várias obras, né, na literatura do Brasil. Uma delas é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas ele retrata para a gente aqui um homem, um caipira da década de 60, né? Porque na década de 60, não, 1920, 1930, né? Mostrando a zona rural do Brasil, onde praticamente nós não tínhamos aqui rede de esgoto, saneamento básico, as pessoas não tinham calçados, praticamente andavam descalças, não tinham banheiro dentro de casa, ia numa moita, no matagal, né, para poder fazer suas necessidades. Então as pessoas tinham muito amarelão, né? Tem até, então mostra aquele sujeito com preguiça, pele amarelado, arqueado, preguiça de raciocínio, né? Ah, não pensar, ficar com aquela fadiga, mas era devido ao fato de quê? De estar tendo suas células, né, seu sangue, né, sendo sugado, o que tirava ali as forças, né? Era o retrato do Brasil daquela época ali, mas ainda nenhum autor tinha descrito ou falado do amarelão pra gente aí, tá? Lembrem bem, depois no livro tem até um texto, né, que pede para vocês fazerem uns cartazes, umas pesquisas, mas depois vocês dão uma olhadinha lá. Lembrem-se bem de Monteiro Lobato. Pode trocar até figurinha com a professora de português para vocês,
E vocês leem esse livro aí. E na terceira figura ali eu coloquei, né, o desenho do Mazzaropi, né, porque foi o ator que fez o papel do caipira, né, nas filmagens. Mazzaropi até já morreu aí. Então, não era para poder fazer chacota com o povo da zona rural, não, né, que eles falam da roça, né, que a gente põe esse apelido, é devido à doença amarelão ou ancilostomose aí. É um nome difícil, mas grava o nome para mim, amarelão. Ancilostomose, que vem do verme Ancilostoma duodenale. Ela também é conhecida como necatoriose, devido ao nome científico do verme ser o Necator americano. Para nós finalizarmos a última doença aí, né, seria a ascaridíase. A ascaridíase ocorre pela infestação por lombrigas, que pode ser diagnosticada pelo exame de fezes, né? A maioria dos postos de saúde aí pede para fazer exame de fezes para poder ver se tem lombriga. Eu tive muita lombriga, muita, mas muita lombriga mesmo. Eu recordo da minha falecida mãe, em que ao defecar, elas agarravam na região anal da gente, e a minha mãe vinha, retirava as lombrigas, puxando ali. A medicação da época não matava a lombriga, ela fazia com que essa lombriga saía junto com as suas fezes aí. Porque a lombriga, ela está lá no nosso intestino e ela tem uma cutícula, né, uma pele muito espessa. O medicamento, ele não matava, saía junto com as fezes. Hoje, não. Se você tem a doença ascaridíase lombriga, tomou a medicação mata a lombriga e digere a lombriga. Então ela sai toda digerida no meio das fezes de vocês aí, né? Aqui em Visconde do Rio Branco, onde passava a linha de trem, a rua Melo Barreto, né? Subindo ali o antigo Quebra, Colônia, Cachoeirinha, muitas das vezes você via moradores que na madrugada, ou quando não passava ninguém, defecavam. E você via as vias fezes lotadas de lombrigas mexendo. Eu mesmo cheguei a ver crianças, né, expelindo lombrigas pela boca ou pelo nariz, porque elas circulam o nosso corpo praticamente todo, né? É uma doença que pode levar à morte. Mas aqui em Visconde do Rio Branco, hoje praticamente já está erradicada. Trata-se de uma verminose mais comum no Brasil. As fêmeas adultas alojadas no intestino humano depositam milhares de ovos que são eliminados pelas fezes aí. Aquilo que eu falei, a pessoa eliminava as fezes em qualquer lugar porque não tinha banheiro privado, saneamento básico. Aí era uma festa, né? A pessoa tá se contaminar. Podem provocar distúrbios respiratórios, digestivos, intestinais e nervosos, como vômitos, cólicas e convulsões. Em grande quantidade, pode provocar asfixia, a pessoa morrer asfixiada. Já imaginou você ter 50, 60 lombrigas, a lombriga subir para a região do seu esôfago, subir e pegar pelas fossas nasais e nariz? Pois o verme pode subir pelo tubo digestivo até a garganta, matando por asfixia. Muitas pessoas na época assim, nossa, comadre, seu menino tá gordinho, que bonitinho. Ele tava com a barriga lotada, era de lombriga. E você tinha uma vontade de comer doce, 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 porque ela expolia. Expoliar é o que? Ela retira do sangue todos os seus nutrientes. Você tem uma fome o tempo todo insaciável, né? Mas, graças a Deus, tem passado aí. A prevenção, evitar-se aí. Usar vasos sanitários, privada, banheiro, privada, banheiro. Engraçado hoje, né, falar nisso. Mas a maioria das casas não tinha privada, banheiro não, tá? Lavar as mãos antes das refeições, higiene pessoal, filtrar e ferver a água antes de beber. Ah, Ronaldo, filtrar e ferver? Gente, como nós não tínhamos água fornecida pela Copasa, as pessoas pegavam a água, né, fornecida lá de São Geraldo. Essa água não era tratada, então você tinha que ferver ela, esperar ela esfriar, colocar num filtro para poder ingerir. Senão, com certeza você estaria com a doença no caso aí. A pessoa infestada por lombriga deve consultar um médico. Não é aconselhável a automedicação, uso
uso de medicamentos por conta própria. Aqui na nossa região, aquilo que eu falei, os postos de saúde, eles fazem o controle, né? Levou a criança, o próprio médico se viu mancha na pele, ele passa a medicação, vocês acabam tomando, mata a lombriga, digere e sai aí. Então, não é a nossa realidade para a nossa cidade Visconde do Rio Branco, mas para outras regiões do Brasil, sim. Agora, a automedicação é uma coisa que não se deve fazer. E o brasileiro ele tem um hábito de se automedicar, tomar uma medicação por conta própria. Não deve se fazer isso jamais. Tá joia? Aqui eu coloquei para vocês um slide, ó. Olha a quantidade de lombriga nesse primeiro desenho aí. Em média, vocês ficam contaminados, infestados por 50, 60 na época, né? Do outro lado ali eu coloco o ciclo vital, né? A pessoa defecou, né? Não tinha privado, não tinha banheiro. Esses ovos, eles caíam aonde? Na água ou nos alimentos contaminados. Ingerindo eles sobre essa forma, ela praticamente anda em todo o nosso organismo. O local que ela se fixa finalmente é lá no intestino delgado. Mas vocês podem observar ali na cor vermelha, onde está representada pelos nossos pulmões, né? O número 7, que é ali o esôfago, né? E atingindo lá o 2, as fossas nasais. Então a pessoa pode morrer por asfixia aí, tá? Ficou muito legal esse ciclo vital da lombriga, cujo nome científico é o Ascaris lumbrigoides, que vocês também não precisam mentalizar o nome aí não. Eu queria agradecer vocês, né? Obrigado pela atenção. Vou deixar algumas recomendações para vocês. Vocês vão fazer a leitura do capítulo 4, página 98 a 103. Lembrando que este capítulo eu vou dividir em 3 partes. Semana passada foi a primeira parte, agora eu dei continuidade na segunda parte. Na próxima aula, vou finalizá-lo com a terceira parte. Vocês vão resolver as atividades em PDF, disponível na plataforma Ciências. Depois vocês vão fazer a avaliação, exercício de fixação. Lembrar, tá, gente? Ao finalizar, não esquecer de clicar no botão para que possa finalizar a atividade. Eu tenho verificado que muitos alunos iniciam, aí vem um triângulo amarelinho com pontinho, iniciada. Mas se não finalizou, eu não vou computar a atividade como realizada por vocês aí, tá? Dúvidas, estou à disposição nos grupos de WhatsApp da turma ou em nossas aulas pelo Google Meet. Relembrando que essas aulas acontecem aqui às 14 horas, sempre às sextas-feiras aí. Vou pedir encarecidamente, não deixem a matéria acumular, mantenham as atividades em dia, tá? Porque praticamente essas atividades vão levar vocês ao aprendizado e uma maior interação comigo e com os demais professores. Agradeço aqui a vocês por mais uma aula. Aguardemos a próxima. Um forte abraço para todos aí.